Seja bem-vindo a mais um Relato Ayahuasca. Meu nome é Gleiber Félix e hoje eu convido você que passou por uma experiência de expansão de consciência e teve uma transformação na sua vida para falar aqui no Relato Ayahuasca. Se você quiser participar, entra no novo Instagram do Relato Ayahuasca, deixa o seu recado que eu entrarei em contato, que foi o caso do Fernando Matana, que é um ouvinte do Relato Ayahuasca e acabou tendo uma experiência e está contando aqui pra gente hoje. Gratidão a todos e espero que vocês gostem desse relato. E aí, Fernando, tudo bem com você? Tudo certo, irmão, graças a Deus. E você é psicólogo, Fernando? Sou psicólogo, irmão. Você mora em Porto Alegre? Eu moro em Gravataí, mas o meu espaço onde eu toco os trabalhos é em Canoas, que é pertinho, que é próximo, não sei se tu conhece para esses lados. Ah, em Canoas? Não conheço o Sul, conheço Porto Alegre, conheço também ali, chama Uruguaiana. É, mas Uruguaiana é longe pra caramba, é lá na divisa lá. É, então, fiquei lá um mês. Show de bola, irmão. Faz muito tempo. Sim, imagina. Queria saber um pouco de você, conta um pouco da sua trajetória até chegar às medicinas sagradas, como é que foi a tua caminhada? Então, cara, é um prazer estar participando contigo. Na minha trajetória no início das medicinas, foi o primeiro podcast que eu procurei e comecei a ouvir, assim, e eu nem sabia onde eu ia chegar, onde eu ia estar, e eu já acompanhava e ficava acompanhando quando atualizava uma, eu ouvia, assim, então é uma satisfação imensa, né, tá podendo passar um pouco do meu conhecimento, da minha história, né, porque é muito subjetivo, né? Cada um tem uma maneira de enxergar, uma maneira diferente. Exatamente. É que assim, eu me formei em psicologia faz 2 anos, né? E eu já tinha tentado outras faculdades, não tinha me achado, tinha ido na pilha de pai, de mãe, né? Entrei na psicologia e não me encontrei também, porque algumas coisas não faziam sentido na faculdade, eu estava passando por alguns problemas, mas eu fui levando, algo já era espiritual e me levando para terminar. Aí consegui me formar, só que ficou sem sentido, assim, a psicologia tradicional, ela é maravilhosa, tudo, mas estava me faltando algo para mim trabalhar com isso. No momento que eu conheci as medicinas, que fui procurar dores nas costas, algumas questões minhas, a medicina me abraçou de uma maneira assim muito linda, onde ela pegou e mostrou, não, tu vai ser um psicólogo espiritualista, tu vai agregar o teu conhecimento da faculdade com a espiritualidade e teus atendimentos vão ser muito mais rápidos. Por quê? Porque um atendimento enxergando o lado espiritual de quem está atendendo é sempre muito mais rápido, que a psicologia tradicional, ela não enxerga o lado espiritual, ela trabalha outras vertentes. E quando a gente olha, a gente sabe que as pessoas, todos nós temos processos kármicos, muita coisa que a gente não sabe, que está no nosso inconsciente ali latejando, muita coisa amaranhada de pai e mãe e a gente não sabe muito o que fazer. Então a espiritualidade me abraçou e no momento que ela foi me guiando, aí fui para Amazônia, fui para a Aldeia Caixa, fiz muitas imersões com os indígenas, aonde eu aprendi é uma escola espiritual dos desenvolvimentos mediúnicos. Então, tudo que acontece numa cerimônia, o meu mestre, o meu professor, no meio da cerimônia ele explica. Então, ficou muito mais fácil o meu despertar, porque a gente sabe que, às vezes, é uma confusão muito grande dentro de uma cerimônia, né? E quando tem esse ensinamento, essa explicação, as coisas fluem mais rápido. Então eu consagrei a primeira vez e depois não parei mais. Era 2 vezes por semana, 3, eu nem entendia o que estava acontecendo. Eu ia, vomitava, chorava, ia para casa e falava para minha esposa, eu quero ir de novo. E a preocupação da família, eu só entendia que estava me fazendo bem e eu queria ir de novo, até a minha família perceber a minha melhora, o meu exemplo, daí ficaram mais tranquilos. Mas já era um despertar muito grande me preparando para dirigir os trabalhos hoje, só que eu nem sabia. Então era assim um aceleramento de processo para eu hoje poder conduzir meus trabalhos como psicólogo espiritualista. Então é uma trajetória assim muito, muito linda, assim, muito transformadora, assim, totalmente. É uma vida antes das medicinas, uma vida depois, com toda certeza. Ah, imagino. Então hoje você faz esse trabalho com as medicinas e faz um trabalho de psicólogo junto, dando essa assessoria depois do ritual. Sim, a questão é a seguinte, como eu aprendi numa escola espiritual, eu trago essa filosofia como eu aprendi de escola. Então eu tenho um espaço em Canoas que é Centro de Cura Estelar, o nome do espaço, onde eu sirvo as medicinas. Mas existem outros terapeutas que trabalham comigo, psicólogos que atendem individualmente também. E por eu trazer essa questão da escola, realmente a gente faz uma entrevista antes com as pessoas, como tem que fazer. E quando é uma cerimônia conduzida da maneira que eu aprendi, ela também acaba sendo mais rápida. Que, por exemplo, uma cerimônia, todos os lugares são maravilhosos,
maravilhosos, mas são estilos de lugares diferentes. Então, da maneira que eu aprendi, que eu faço é o seguinte: os espaços que botam música, servem o chá e deixa rolar e no final termina e tchau, são maravilhosos, tudo certo. Mas eu aprendi no momento que eu estou dirigindo o trabalho, tem 20 pessoas no trabalho, eu estou conectada com todas as pessoas ali através da minha pineal. E eu começo a receber as informações das pessoas, os processos que elas estão passando, e eu começo a receber a energia mais latente que está no ambiente. Então, vou te dar um exemplo. Eu senti numa cerimônia uma energia muito forte de abuso. Muitas pessoas passaram por abuso na mesma cerimônia. Em determinado momento, eu sinto essa energia, eu paro a música, levanto e começo a falar sobre abuso, o porquê que acontece, o abusador, ele já foi abusado, porque nesse momento eu estou trazendo a recordação do abuso, porque se eu não estivesse fazendo isso, essa recordação ia vir, mas talvez ia demorar muitas consagrações. Então, no momento que eu levanto essa energia, as pessoas começam a lembrar, começam a se conectar, aí vem a cura, aí vem a desintoxicação. Estou te dando um exemplo de abuso, mas muitas coisas. A gente aprender a honrar o nosso relacionamento, honrar pai e mãe, aprender a respeitar, coisas que a gente já sabe, mas que quando a gente está expandido com as medicinas, isso toca o coração. A gente entende que quando a gente não respeita uma das pessoas mais importantes da nossa vida, a gente está se maltratando, aí a nossa vida não vai para frente. Então eu trago esses ensinamentos para bater lá dentro, para vir ensinamento mais rápido. Essa metodologia de escola foi uma bênção para mim, porque eu sinto que é muito mais rápido, porque às vezes a pessoa não está muito conectada, é a primeira vez, ela está toda espiada, e no momento que tem esse guiamento, ela fica mais tranquila, ela consegue entender alguns processos, mesmo que ela não esteja muito na força, ela entende. É como se fosse uma aula, um curso a cada cerimônia. E a gente sempre dá esse pós-cerimônia também, ó, podem chamar as meninas do Amparo, os meninos do Amparo, qualquer dúvida. Se tiver algumas dúvidas rápidas, a gente tira. Se tiver muitas questões, é interessante marcar um atendimento, porque, na minha percepção, é um turbilhão de informação que a gente recebe as primeiras vezes. Então, às vezes, a pessoa precisa ter esse acompanhamento depois. Pô, tudo na vida tem que ter um acompanhamento. Daí as pessoas acham que nas medicinas não tem que ter. E algumas pessoas não vão precisar ter esse acompanhamento, mas muitas pessoas vão precisar, porque senão elas vão sair mais confusas do que elas chegaram. E, às vezes, ela não vai voltar, e é uma cura muito grande. Eu, como psicólogo, e muitas pessoas falam isso, e eu concordo, e os meus colegas ficam bravos, para mim, uma consagração bem guiada, bem feita, num lugar sério, equivale a 2 anos de terapia com um psicólogo tradicional, toda semana, de tão profundo que é. Porque eu, como psicólogo tradicional, eu não vou conseguir fazer um atendimento em ti e conseguir cavocar algumas coisas que estão no teu inconsciente, algumas coisas de vida passada. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou demorar demais se eu conseguir. E no momento que tem esse acompanhamento com as medicinas, acessando isso, e a gente conseguindo direcionar, o trabalho dá um boom. Aí vai mais fácil para frente. Bem interessante isso, porque eu já estive em ritual, onde o guia do ritual, ele colocava um tema, e no meio do ritual ele destrinchava esse tema. E era interessante, conforme ele ia destrinchando, quem tinha muita atenção nisso, aquilo servia para nós profundamente. Mas essa ideia, assim, essa percepção que você teve de sentir a energia que está no local, essa é muito diferente, eu nunca tinha visto isso. Então deve ser incrível, assim, porque quando você sente essa energia, é muito mais fácil de você estar guiando, né? O ritual para a pessoa ter uma percepção mais profunda. Sim. E esse ritual que eu fiz, que levantou a energia do abuso, ela tinha 12 pessoas. Aí no final, no compartilhar da cerimônia, uma começou a falar: meu Deus, quando tu falou do abuso, eu lembrei do meu tio, eu me lembrei da cena e veio à tona, eu comecei a chorar. Então nós estamos falando de 12 pessoas, onde 7 se sentiram confortáveis, que já foram abusadas, tanto homem quanto mulher. Então olha a importância. Talvez alguns deles iam acessar da mesma forma, mas muitos eu tenho certeza que precisou desse empurrão para que elas se conectassem com essa energia para transmutar essa informação. Então, assim, é divino o que acontece, é maravilhoso. É muito interessante ter essa sacada de ir um pouco mais profundo nas pessoas, assim, porque tem aquele lance, cada um faz o seu trabalho, eu acho isso super importante. Mas ao mesmo tempo, como você está lá, você tem uma conexão geral ali com
com todas as pessoas. Quando você trabalha dessa maneira, essa conexão ela se espalha e faz com que a percepção de todos venha mais à tona, que você começa a perceber certas coisas que também ocorreram com você e muitas vezes você nem sabe disso. Já tive uma percepção de abuso num esquema parecido, que estava compartilhando, eu ainda estava na força da ayahuasca, e aí eu falei, olha só, né, cara, como é que vem? Era uma coisa que estava há muito tempo esquecida, né? Quando você é criança, tem 5 anos de idade, você esquece. Exatamente. E aí veio à tona, então é muito importante. Gostei muito desse tipo de trabalho, fiquei até com vontade para saber como é que funciona. Sim, é que tá esquecido no teu consciente, na tua lembrança, mas no teu inconsciente tá ali podendo te atrapalhar nos teus relacionamentos hoje, porque tu tá com aquela lembrança inconsciente, aquilo tá te atrapalhando. As mulheres geralmente que é mais travada, homem também, sexualmente geralmente tem um abuso relacionado, tem um relacionamento tóxico lá atrás. Então eu trago muito ensinamento assim de vida, de levantar energia, por exemplo, né? Pessoas que têm problema de relacionamento, elas têm que entender, porque eu não dou certo com ninguém, eu namorei 5 esse anos e é só acho porcaria. Aí as pessoas ficam bravas comigo porque eu pego e falo assim, sabe por que tu não deu certo com ninguém, com as 5 pessoas? Por quê? E ela acha que eu vou botar defeito nas pessoas. Não, porque a porcaria tá dentro de ti neste momento, porque tu está vibrando e atraindo essas pessoas com essa mesma nomenclatura, porque são coisas iguais. Eu tô vibrando em festa, em droga, em bebida, em mulherada. Eu não tenho como eu me atrair por uma pessoa que esteja na espiritualidade, que esteja mais acordada. Eu vou me atrair por pessoas que vão usar droga, que vão lá na festa. E às vezes eu tô tão enraizado num antigo relacionamento, eu namorei tanto tempo e deu certo, depois não deu. Eu tô tão enraizado naquele relacionamento e ficou tão mal resolvido aquele relacionamento, por mais que eu ache que esteja resolvido, que quando eu tenho um novo relacionamento, ele vai começar maravilhoso e vai chegar um momento que esse relacionamento vai ser igual ao teu anterior. E daí tu diz assim, não deu certo de novo porque virou a mesma coisa. É um padrão, a gente entra na constelação. A minha mãe apanhava do meu pai e eu visualizava isso. Então, quando eu tiver um relacionamento, eu vou honrar a minha mãe e vou apanhar do meu relacionamento também. Isso tudo inconsciente. E se eu não acordar e limpar essa energia, o meu filho também, a minha filha também vai apanhar de quem ela se relacionar. Então, tem gente vibrando em hierarquias ali de cima, que o bisavô abusava, tu tá abusando e vem descendo. Então, as pessoas não se sentem merecedoras de ter um relacionamento leve. Meus pais são separados. Então, inconscientemente, eu não vou dar certo com ninguém porque eu estou honrando. Meus pais não deram certo, então eu não vou dar certo com ninguém. Só que aí vem a medicina ou vem a constelação e ensina assim, não, querido, tu pode ser feliz. Tu não precisa repetir o padrão dos teus pais. A vida dos teus pais é a vida dos teus pais. Tu honra eles, respeita, eles são maiores que tu, mas segue a tua vida. Então, a medicina nos dá uma aula. E eu, como intermediador, eu sou só o canal. Eu não tô ali curando ninguém. Quem fala que tá curando, tá mentindo. Eu sou só o canal onde a espiritualidade tá fazendo o trabalho através de mim. Eu tenho muita disciplina na minha alimentação. É um ponto bem importante de falar, porque não há como o despertar da consciência ser 100% se alimentando de carne, por exemplo. Então, no meu espaço, eu trago a doutrina da carne, que é o número 1 em câncer, que traz muitas doenças, mas não é impor para as pessoas, é liberdade. O meu espaço é universalista, liberdade. Tu vai se tu quiser, tu não, eu não como carne, então tu não pode comer carne, nada disso. Mas eu trago o ensino, experimenta diminuir a carne vermelha e vai sentindo como tu vai te sentir, porque eu costumo falar que o nosso corpo, ele fala com a gente o tempo todo. Tu experimenta comer um churrasco e observa os 10 primeiros minutos, como tu vai te sentir, como teu corpo vai reagir. Ele vai ficar pesado, ele vai ficar assim, a gente não sabe comer pouco, né? Aí observa, no outro dia, tu comer vegetais, lentilha, feijão, frutas, um prato colorido, teu corpo vai te responder assim, ele vai estar bem. Ele só vai precisar de uns 20 minutos, tu já pode fazer o que tu quiser. Então eu trago esses ensinos muito sutil, para que as pessoas não se sintam pressionadas, porque eu, antes das medicinas, comia carne todo dia. Não foi ninguém que me falou. A medicina veio e falou, cara,
cara, tuas dores na articulação, teus pensamentos negativos, muito vem da tua alimentação. E eu, assim, eu quero ser feliz, eu quero viver sem dor. Eu fui diminuindo até acatar. Então tem outra coisa, Gleiber, muito interessante, que quando o meu professor, o meu mestre me dizia, e eu achava que ele estava viajando, muita coisa, o plano espiritual que manda as pessoas para uma cerimônia de ayahuasca, por exemplo. Não é, às vezes, o meu amigo me convidou, eu te vi no Instagram. É o próprio mentor da pessoa que está encaminhando para aquele trabalho. Porque quando aquele trabalho foi aberto, já foi aberto para aquelas pessoas que vão na cerimônia. Se tem 5, se tem 10, é para aquele trabalho. Por isso que essas energias são compatíveis, eu consigo fazer o trabalho, porque já era o trabalho para aquelas pessoas. Então eu recebo o trabalho para as pessoas e eu só boto em prática. Atendimento individual, então eu já sei, quando uma pessoa me procura para um atendimento individual, eu já sei que é o mentor dela mandando e eu já sei que eu consigo ajudar, porque se está vindo para mim, é a minha energia que vai conseguir ajudar a pessoa. E as pessoas às vezes não percebem, eu preciso consagrar. Então, eu vou ver onde tem esse final de semana e vou ir aonde tiver. E eu, não, tu tem que te conectar com o trabalho, com a energia. Eu sempre digo, quando eu botar uma foto da cerimônia e teu coração vibrar, esse ritual que tu tem que ir. Não o outro, ou vibrou o outro, não é o meu. A tua cura tá onde tu for guiado. É os teus mentores, só que as pessoas não têm a mediunidade muito aflorada, elas estão trabalhando isso, então elas não entendem muito. Então eu trago esse ensino também, teu coração vibrou, tem cura lá. E não precisa ser no meu espaço, livre para ir onde sentir. Então o plano espiritual manda as pessoas para o meu espaço que estão linkadas aos meus valores, que estão adaptadas e conseguirão se adaptar. Então a maioria das pessoas que vêm para o meu espaço, não é uma regra, mas quase todas elas dão uma diminuída na carne, elas entendem o processo. E as pessoas que fazem ritual, que o dirigente faz churrasco antes, depois, que é maravilhoso, vai ir a outra leva de pessoas onde vai continuar comendo, vai se curar e vai estar tudo certo. O importante é a liberdade. Com certeza. Isso é o mais importante, né? Porque senão acaba engessando todo mundo, né? Colocando todo mundo na mesma caixinha. Vira religião, que não é a ideia. Exatamente. E não é a ideia mesmo. A ideia é você se reencontrar, saber quem você é, saber o que o teu corpo necessita, saber as suas vontades, saber aonde você está querendo ser guiado. É isso que é importante, né? Agora, a tua religião ou as tuas vontades fora dali, aí são outros 500, né? Eu acho que ninguém tem que forçar ninguém a nada. Não acaba sendo como uma religião. Porque tu vai correr as pessoas. Exatamente, né? Vira um dogma ali, algo que te deixa limitado. Você faz rituais em outras casas? Eu sou muito novo nas medicinas. Eu chego a me assustar com a rapidez que tudo aconteceu. Eu não tenho 2 anos que eu consagrei a primeira vez. Então é muito difícil encontrar uma pessoa com tão pouco tempo já está conduzindo o trabalho. Então no início, quando a espiritualidade foi me empurrando para o trabalho, eu pensei assim, será que é meu ego? Será que eu estou forçando uma coisa? Aí eu conversando lá com o meu mestre, meu professor, ele, não, cara, isso é um chamado, tu tá te lapidando, tu foi para a Amazônia, que a Amazônia muda a vida, transforma a vida da pessoa totalmente. Então, eu dei uma acelerada muito forte. Eu abri o espaço, tô focado nele, mas agora se abriu para mim fazer em outras casas, que eu iniciei. E eu já venho co-criando, a medicina já vem me mostrando que eu vou dar curso no Brasil todo, que eu vou fazer cerimônia no Brasil todo, ela vem me mostrando. Só que a medicina, ela não te diz assim, amanhã tu vai fazer uma cerimônia em São Paulo. Ela vai te falando para te co-criando e pensando para te já ir te preparando para quando as coisas acontecerem tu não te assustar. Eu já estou fazendo em outras casas aqui alianças parceiras e estou me preparando muito. Agora, em novembro, eu vou para a Amazônia de novo, vou passar 10 dias lá também, provavelmente vou receber muita coisa, vai se abrir. Então, eu tenho muita humildade, assim, de que eu não sei nada. E quando a gente acha que sabe tudo, a gente tem que dar 2 passos para trás, porque o despertar é infinito. Tu nunca vai saber tudo, então a gente tem que ter essa humildade do fundo do coração, de eu tô sempre estudando, tô sempre aprendendo, tô sempre aberto a novas experiências e sempre deixando meu coração me guiar. Eu sempre digo pra pessoa, quando ela me pergunta alguma coisa, mas o que tu acha? Eu falei, mas o que tu sente no teu coração? Porque eu não posso direcionar uma coisa da tua vida. Será que eu devo me separar? Eu vou te trazer a clareza. Como é que tá a tua relação hoje? Se a pessoa não muda, quem tem que mudar é tu. Aí a gente traz essa clareza, porque tem muitas pessoas que ficam direcionando a vida, e quando tu direciona a vida de uma pessoa, tu tá sendo responsável por
essa decisão, e essa decisão só pode ser feita pela pessoa. O que vibra o teu coração? Por isso que eu falo, qual é o poder da oração? Não é só ir numa cerimônia, vomitar, chorar e voltar a fazer tudo errado. A gente tem que botar em prática tudo que a gente aprende numa cerimônia, tudo que a gente recebe, porque senão vai estar passando um trabalho desnecessário, que tá lá. Só a gente sabe como é ruim quando a gente tá vomitando, tá limpando. Então, assim, a gente não quer mais isso. A gente quer limpar aquelas questões para não voltar mais. E se eu ficar fazendo tudo errado, de novo vai voltar tudo. Então tá só perdendo tempo. Então a gente ter esse cuidado. É a reincidência, né? Quando o cara não percebe que ele acaba cometendo o mesmo erro, ele tá reincidindo e vai voltar tudo à tona, né? Então todo aquele vislumbre que ele teve do ritual vai se perder. Aí ele vai de novo, vai tomar uma peia de novo até aprender. Na hora da força, aflora muito os sentimentos. Só que depois que passa o efeito, é como se não tivesse tão aflorado. Tipo assim, na força tu sente um amor muito grande pelo meu pai. Só que quando passa a força, esse amor já diminui. Mas é porque tu tava expandido, é o que tu sente lá dentro. Então tu já, mas já não tá mais tanto agora, já não sei se fez efeito. Aí tu fica racionalizando o trabalho. E a medicina não pode racionalizar. Por exemplo, a primeira vez que eu fui num ritual, que eu não tinha pesquisado muito, eu só fui, era um dia muito quente, tinha um monte de gente estranha chegando, que estranho é subjetivo, porque o estranho hoje sou eu, com colar, bandana, então é um preconceito nosso. Então eu olhei um monte de gente estranha, um calor, aí eu pensei, o cara começou a falar, eu não entendia nada, aí o chá, o gosto era ruim, eu sentei e tomei. Aí a minha mente começou a mentir. Cara, o que tu tá fazendo aqui? Tu podia estar na praia, tu podia estar numa cachoeira, tu tá aqui no meio de um monte de louco. Aí eu olhei pro lado, a guria do lado começou a chorar. Aí eu pensei, mais uma coisa que eu procuro que não dá certo, porque a guria já tá chorando, e eu não aconteceu nada. Daqui a pouco ela começa a vomitar, e eu não aconteceu nada. E eu assim, meu Deus, e é 5, 6 horas que eu vou ter que ficar aqui. Daqui a pouco eu comecei a lembrar da minha ex-namorada, da época da faculdade. Eu, meu Deus, o que eu tô pensando nessa guria agora? Aí começou a vir umas vozes, dizendo, cara, tu sacaneou ela em algum momento, tu magoou muito ela, então tu te prejudicou, agora tu pede perdão pra ela. Aí eu comecei a pensar, mas eu pedi perdão, tem que ligar pra ela, pedir perdão. Não, tu vai perdoar pro teu coração, tu vai te pedir perdão pelo que tu fez pra liberar isso. Aí eu chorei, pedi perdão, daqui a pouco fiquei enjoado, vomitei. Na hora foi ruim, depois que eu vomitei, cara, veio uma sensação de paz, uma sensação de amor, um amor muito grande por ela, e não um amor de voltar pra ela, um amor assim, gratidão por tudo que eu aprendi com ela, por tudo que ela me ajudou, veio todo aquele amor. Aí parou e veio assim, agora vamos pra problema com teu pai. Aí começou a vir a expectativa que meu pai me botou, que eu joguei bola a vida toda, ele queria que eu fosse profissional, e eu até tinha condições de ser, mas eu não queria, era uma vontade dele. Então a medicina foi me mostrando, cara, devolve a expectativa pro teu pai, isso ele criou, era ele que queria, não era tu, tá tudo bem, tá tudo certo. E aquilo foi me confortando, meu Deus, que coisa maravilhosa é isso. Aí foi entrando, né, em processo, infância, criança ferida, relacionamento, vidas passadas, que às vezes é bem pesado que a gente acessa. Eu costumo dizer assim, a gente vai na medicina para acessar as nossas sombras, que é o que vai curar. Então, de vez em quando vem uma coisinha boa. Eu, por exemplo, a minha filha tem 2 meses hoje. Antes dela nascer, antes da gente descobrir, eu já tinha visto que eu ia ter uma menina, eu já tinha abraçado ela, já tinha pegado ela no colo, chorei um monte, foi muito emocionante. Depois se confirmou, ela engravidou, eu já sabia que era uma menina, tava tudo certo. Então foi maravilhoso. Mas geralmente tu vai acessar umas coisas pesadas. E isso que as pessoas têm medo. Às vezes ela nem sabe o que vai acontecer, só que o inconsciente dela já sabe. Então ela sabe que vai ser pesada, ou ela vê um lixinho, que a pessoa vomita, tem um monte de gente estranha, ela, opa, eu não vou. Só que daí ela prefere ficar sofrendo a vida toda do que se curar. Sim, é o medo, né? O medo acaba fazendo com que você fique paralisado. Então você fica fugindo de você mesmo. Ao mesmo tempo que você tem um convite para ir, você com medo acaba se sabotando a todo momento, né? É uma fuga. Completamente. Porra, muito bacana esse seu trabalho, hein? Eu sinto que você tem uma energia muito forte, assim,
do objetivo que você quer. Então, eu percebo que, você está no caminho mesmo. Gratidão. Não é fácil, do nada. Nunca é do nada, né? Não existe coincidência, mas só a gente sabe o que a gente passa, né? Então, eu tô há quase 2 anos, mas eu tô falando, assim, de uma pessoa que consagra 2, 3 vezes por semana. Hoje aumentou os trabalhos mais aí, então, às vezes 4 vezes por semana. E essa é uma metodologia que muita gente é contra, tipo, não pode consagrar muito, porque não sei o quê. Mas onde eu aprendi é uma escola, cara, que tu tem que conhecer. É um cara que tinha que estar no Brasil todo falando, mas trabalha demais, dá essa abertura. Mas o cara é espetacular, o cara é de outro mundo, assim, o conhecimento que ele tem. Eu costumo dizer pra ele, cara, tu já desencarnou, tu só tá enganando as pessoas aí, porque é um conhecimento absurdo. Eu imagino. E ele é da sua cidade? Ele é de uma cidade vizinha aqui, ele é de Portão, dá uns 30 minutos de Canoas. Agora, em novembro, a gente vai pra Amazônia com um grupo dele lá, né, junto com ele. Então, a gente aprende demais, né? A gente aprende demais, o cara tá sempre junto, tá sempre tirando alguma informação dele ou outra. Então, assim, é transformador, né? O que as medicinas vêm fazendo e a gente acompanhando o podcast e acompanhando aí. Eu sempre falo, pessoal, cuidem o que vocês vão pesquisar, porque tem muita gente falando mal. Eu sempre assim, se baseiem nos comentários de um vídeo no YouTube. No vídeo no YouTube, tu vai lá, tem 1000 comentários, tu pode ter certeza que 95% me curei da depressão, me curei da tendência química, e vai ter 5% dos dodóizinhos de religião dizendo que é droga, que é diabo, tal, que nem conhece. Então, é importante isso. Queria perguntar, qual tribo que vocês vão? A gente vai pro Zaianauá, pra Aldeia Sagrada. Ah, sei. Pô, é bacana, a última tribo lá da Amazônia, é a última. É 8 horas de barco até chegar lá. Ah, eu sei. É complicado. É complicado. Mas é bacana lá, eles são super bem estruturados, Nossa. né? Eles têm uma firmeza bem grande, assim, né? Um propósito. Tu aprende, indo pra Amazônia, a simplicidade da vida, porque eles são muito simples, eles vivem com pouco lá, então, assim, é tudo muito simples. E eu, por exemplo, assim, eu sou um cara meio Nutella, assim, sabe? Eu gosto de conforto, então tu vai pra lá, tu não tem nada disso. É no meio deles lá, interagindo, leva a barraca, leva a rede e te vira, assim, ninguém vai ficar muito. Então tu aprende a simplicidade, tu vê a felicidade. Cara, eles acordam tocando, cantando, eles vão dormir tocando, cantando. Cara, assim, a simplicidade é absurda. Às vezes a gente acha que, a gente reclama da vida, cara, a gente tem mais que tantas pessoas, assim, é um pecado muito grande ficar reclamando. Ah, com certeza. O que eu ia falar pra você é que tem um documentário que saiu no Netflix, não sei se você já viu, chama Como Mudar a Sua Mente. Sim. E até hoje eu tô assistindo porque eu tô fazendo umas anotações e tem um rapaz, o Carlos, ele é psicólogo também, nós dois vamos fazer um podcast, né, falando sobre esse documentário. E, só dar uma pala aqui que fala sobre o LSD. Vamos falar do cara que criou, como ele teve a primeira percepção, porque é um fungo que dá no centeio e desse fungo ele conseguiu dividir até chegar ao LSD. E aí ele manipulando, sem querer caiu uma gota na mão dele. E aí ele começou a ter visões. Ele fala que os pensamentos se tornaram imagens. E ele acabou deixando em esquema aberto o LSD para outras pessoas fazerem pesquisa. E várias pessoas fizeram pesquisa e tem mais de 1000 publicações, assim. Um processo de cura muito grande para pessoas que tinham câncer. Que, assim, naquela época, né? Imagina, 1945 que ele inventou, as pesquisas começaram, acho que em 1950. Então, naquele tempo, o câncer não tinha cura. Só que quando você fazia um tratamento com LSD, a pessoa, ela voltava à vontade de viver, ela perdia o medo de morrer, ela se sentia mais conectada com o todo. Então, é muito parecido com a ayahuasca. Então, por isso que eu vou até fazer sobre isso, para fazer com que as pessoas tenham essa percepção dessas medicinas que existem e o quanto ela é poderosa, mas também trazer as pessoas para uma responsabilidade, que não é brincadeira, é bom sempre, todos esses estudos foram sempre feitos com profissionais, em ambientes já seguros. Essa importância sua e minha aqui também, dizendo para as pessoas o quanto é importante você fazer isso numa casa séria, não tomar em casa,
Porque outro dia eu fiquei sabendo, eu tenho um cliente, ele tem 70 anos, ele tem um amigo que é mais ou menos da mesma idade. E ele estava numa ansiedade, só que ele não sabe procurar na internet e tal, não tem muitas pessoas para falarem sobre isso. Ele queria ter aquela expansão de consciência. Ele foi lá e comprou ayahuasca e foi tomar em casa. Se deu mal, né, meu? Vomitou a beça, não conseguiu ter aquela percepção, porque ele estava num ambiente que não era seguro. Isso é mais normal do que a gente pensa, cara. Isso é mais normal, eu tenho visto muito isso. Cara, tu não sabe de quem tu tá comprando, tu não sabe a energia de quem tu tá comprando, tu não sabe a graduação, tu não sabe a quantidade que tu tem que tomar, tu não tem uma egrégora formada na tua casa. A tua casa, muitas vezes, lá, tu bebe, tu fuma, tu leva quem tu não conhece, ela tá toda estranha. Não tem como. Vai dar merda. E esse tipo de coisa, quando sai numa mídia, que alguém vai falar que a ayahuasca é um problema, acabou acontecendo isso ou aquilo com meu filho ou com meu amigo ou o que seja, essa pessoa que fala, ela acaba abafando 50 ou 100 ou muito mais pessoas que se curaram por causa dessa expansão de consciência. É sempre bom estar dizendo para as pessoas que a ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca, que se for consumir algo, tem que ser num lugar sagrado, onde tem uma responsabilidade, onde tem um dirigente que conduz uma cerimônia, que tem uma certa sabedoria ali da medicina, né? Que conheça um pouco da medicina, para não acontecer nenhum problema. É que eu costumo dizer, tudo é a dosagem, cara. Se eu atravessar a rua sem olhar para os lados, pode dar problema. Então, assim, tudo tem que ter um direcionamento, tem que ter um guiamento, não dá pra fazer de qualquer jeito. Então, realmente, quando uma pessoa vem falar, porque meu filho morreu, onde é que foi? Não teve excesso de medicamento, teve o cuidado do dirigente, tem muitos porquês. É que nem aquela coisa, quando é 10 pessoas falando bem uma coisa e uma fala mal, a gente vai lembrar da mal, e isso queima o filme, porque muitas pessoas que teriam vontade de se curar acabam se travando com aquele depoimento que ele é distorcido, que ele não é verdadeiro. Exatamente. É o que mais acontece, é essa distorção. Uma das coisas que eu tive vontade de fazer o podcast é primeiro, fazer com que as pessoas ouvissem a mensagem de outras e como elas se curaram, e nem é para fazer uma apologia para a ayahuasca, mas sim, muitas vezes você ouvindo aquilo que o próximo está falando, pode ser uma cura para você, que você percebe que existe um outro tipo de caminho que você pode seguir. E a outra é para desmistificar isso. É uma coisa ruim para quem não sabe usar e para quem não pode usar. Quem tem problema de esquizofrenia não pode usar nunca isso, né? Mas tem outros tipos de problema, ansiedade, depressão, que você pode estar te auxiliando como uma medicina mesmo, um remédio onde você tem uma percepção de onde vem aquela sua ansiedade, de onde vem a sua depressão, e nisso você se cura. É a cura na raiz, né, que eu costumo falar. Exatamente. O medicamento, ele é maravilhoso, ele tem essa mensagem, mas assim, a pessoa que toma medicamento para dormir a vida toda, cara, será que tu tá te curando tomando medicamento? Tu consegue dormir só tomando medicamento? Qual é a origem disso? Por que tu não consegue dormir? Então, na minha concepção, quem não consegue dormir e toma remédio é culpa. Culpa inconsciente de coisas que fez errado, do que plantou errado. O objetivo da medicina é ser feliz, é curar na raiz para não usar medicamento, para usar medicamentos da natureza, que é a medicina, né? Na minha percepção, que é um pouco polêmica, como eu aprendi, como eu percebo, para mim a depressão, a ansiedade, o síndrome do pânico não existe. Não tem uma nomenclatura de doença para mim. São vibrações onde eu estou linkado emocionalmente a traumas da minha vida e de outras vidas. Tá no meu campo, mas eu não sei o que é que tá inconsciente. Conforme a medicina vai me mostrando e vai limpando essas energias e eu vou subindo a minha vibração, porque assim, ó, por exemplo, a gente tem que cuidar muito do que a gente assiste. Tem pessoas que são fissuradas na TV aberta, na Globo, olhando lá morte, assalto, Covid. No momento que eu estou olhando isso na TV, eu estou atraindo essa vibração de morte, de assalto. Aí eu tenho medo de ser assaltado na rua, aí eu tenho medo de morrer de Covid, eu vou botar 3 máscaras na cara. Então, no momento que eu estou presenciando coisas negativas, eu estou atraindo coisas negativas. Então, vai vir o medo, vai vir o pânico. Eu sei que hoje continua morrendo um monte de gente, tudo, mas eu não assisto isso, porque eu não vibro nisso. O Covid eu não ficava assistindo. Simplesmente me cuidei, mas nada demais. Continuei fazendo minhas vibrações, continuei meditando da melhor forma possível e isso não me pegou. E se pegasse, ia ser bem pouco. Então, a gente tem que cuidar muito. Uma roda de fofoca. Eu tô numa roda de fofoca, eu tô conversando.
mostrando, e a pessoa tá falando que traiu a mulher e mostrando fotinho, e eu não sou o cara que tô traindo, mas se eu tô nessa roda, eu estou sendo conivente a uma atitude errada, eu tô pegando toda aquela energia negativa da traição para mim. Isso adoece o corpo. Quando a gente começa a consagrar, a espiritualidade nos tira essas amizades de perto e bota outras amizades. Não tenho porquê. Antes das medicinas eu ia achar bonito o cara dizendo, eu tô ficando com a fulana aqui, mas ela é casada, eu ia achar legal. Então hoje não tem cabimento, eu não me boto numa situação dessa, eu saio da roda, eu não falo porque isso me prejudica, eu pego para mim. Eu tenho certeza que em algum momento tu tava bem, tu foi conversar com uma pessoa e ela começou a contar um problema dela pra ti, e quando ela foi embora tu começou a ficar mal, com dor de cabeça, dor no corpo, tu pegou todo o lixo dela energético pra ti. Então a gente tem que cuidar muito, a gente tem que se blindar, porque as energias estão no ar, energias negativas, energia da TV, energia do medo, tudo. Então, quando a gente se blinda, quando a gente se alimenta bem, quando a gente faz exercício, a doença, a depressão, a ansiedade, como queira, ela não entra no nosso campo. O nosso maior presente de Deus é o nosso templo sagrado. Se eu tiver bem cuidado comigo, com bons pensamentos, vibrando alto, alimentação, exercício, não há como ficar doente. No momento que eu como muito açúcar, vai vir as doenças, vai a acumulação. E quando eu falo isso, não é que não pode essas coisas, pode tudo, mas a gente tem que saber dosar, igual a medicina. Eu tenho que saber ali a quantidade que eu posso tomar, o lugar que eu tenho que ir, tudo a gente tem que sentir com o coração, é por aqui. Então, no momento que as pessoas se blindam disso tudo, por isso que eu falo, não é só tomar medicina é o mais fácil. Agora, no dia a dia, tu cuidar isso, tu cuidar aquilo, tu tá te blindando, tu vai melhorar e só vai subir. Mas é verdade. Eu sinto também, a depressão, ela é uma manifestação de consequências que você ingere na tua alma, como pensamentos, atitudes, esse tipo de coisa. Então ela se manifesta, acaba saindo da psique e vindo para a matéria. Exatamente. Vindo no teu corpo, vindo você adoecendo com essa depressão, com essa ansiedade, ou o que seja, né? Pô, mas, foi muito bom conversar com você, cara. Fiquei com vontade de ir aí. De bola. É. Eu que agradeço aí a oportunidade, cara. Gostei muito. Eu tô cocriando. Em breve eu vou estar em São Paulo fazendo cerimônia. No momento certo eu vou aparecer, com certeza. Mas quando quiser vir pra cá também, vai ser um prazer te receber. Porque eu também tava querendo conhecer outras casas, ver como é que funciona o trabalho, para fazer indicações, porque eu conheço só aqui de São Paulo, né? Você eu vou acabar indicando, porque eu te conheço, sei como é que é, imagino como é o seu trabalho, você já falou. Então seria muito bacana. Você quer deixar um link seu para as pessoas? Sim, pessoal quiser conhecer meu trabalho, né? O meu Instagram é Fernando da Luz Oficial. Aí no meu Instagram eu posto bastante sobre o meu trabalho, sobre o dia a dia, como funciona. Então quem quiser conhecer melhor é só seguir lá, pode mandar mensagem, eu respondo. Ah, bacana. Gratidão pelo seu tempo e vamos ver uma próxima, irmão. Gratidão, meu querido. Fico à disposição aí. Tamo junto. Tamo junto. Até mais.